Olá, muito boa noite. Já é quinta-feira, estamos nos aproximando do final de semana, estamos nos aproximando mais ainda do Natal e, consequentemente, do nosso amigo secreto. Ou seja, eu ia dizer a delação. A delação, aqui é delação, é tudo delação. Pois agora, no Natal, vocês já sabem, né? Nós vamos descobrir, ou entre nós e você também, se você acertou, se você está dizendo quem você acha que é o nosso amigo secreto. Isso são as nossas brincadeiras, os nossos encontros, a nossa relação de vai e vem fora da televisão ou fora do programa quando ele está no ar. Porque por aqui passam as notícias que marcaram e que marcam estes últimos dias, principalmente esta quinta-feira, esta semana, onde tivemos uma série de votações, uma série de encontros, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Aliás, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós tivemos hoje alguns problemas dentro do plenário e fora do plenário. Mas esse é um dos assuntos que a gente vai tratar a partir de agora no Atualidades Pampa. Quais serão as outras manchetes, Mari? A primeira manchete: Bolsonaro ameaça brigar com o Congresso vetando o que? Tá aqui, ó, o fundo eleitoral. Será que ele vai vetar? E o Tribunal de Justiça concede desaforamento a um dos réus da Boate Kiss e o julgamento deste réu será em Porto Alegre. E ataque terrorista em Moscou deixa 1 ferido e 5 mortos. E no Brasil está armada a polêmica. Supremo Tribunal Federal libera a publicação do livro sobre Suzane von Richthofen. Já foi instalado o impeachment contra Trump, mas não vai dar em nada. Eu explico depois. E uma pesquisa importante mostra a influência do álcool em acidentes de trânsito aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou falar sobre isso. E nós vamos falar sobre muitas coisas. Inclusive, você tem o direito de falar também, de participar dos assuntos que vão passar por esta bancada nesta noite. Instagram, você tem acesso, você tem a comunicação, @atualidades.pampa. Pelo YouTube, se você ainda não está ligado ao YouTube, o nosso endereço é youtube.com/tvpampa. Aí você vai naquele sininho ali que aparece no vídeo, você clica e recebe as notificações sempre. Nós temos ainda o Facebook, o e-mail e o WhatsApp. facebook.com/atualidadespampa, e-mail atualidades@pampa.com.br e também o WhatsApp, que é 999-777-001. Pois sobre alguns dos assuntos que permearam essa quinta-feira, está a votação na Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E a nossa telespectadora Neila, do bairro Lajeado, disse que adora o nosso programa, enfim, mas que o marido dela é cobrador de ônibus. Isso tudo que estão dizendo, que para as passagens baixarem o valor, enfim, que não é mais do que 5 centavos. E 5 centavos efetivamente não muda a vida de muita gente que precisa do transporte. Vamos começar, Marne, com a tua manchete, por favor? Bom, o Bolsonaro está ameaçando, desafiando o Congresso, né, e sinaliza veto ao fundo eleitoral. O fundo eleitoral, que de 3 bilhões e 800 milhões baixou, ninguém sabe como e por quê, para 2 bilhões de reais. E mesmo assim, o presidente Bolsonaro está preocupado com isso, acha que é um gasto demasiado, coisa que nós também achamos, qualquer pessoa acha. Então, existe a possibilidade, por exemplo, do cidadão ter dinheiro, ele próprio, do seu próprio dinheiro, aplicar aquele dinheiro, né, 10% em propaganda eleitoral. Vai ser uma situação muito difícil, porque desde 2015, quando houve a proibição das empresas pagarem, não sei se vocês lembram, as empresas davam verbas, Odebrecht, por exemplo, a AES e outras empresas, davam em troca de nada, né? De nada, absolutamente nada, né? Tudo assim, do beijinho, beijinho, né? Davam milhões e milhões aos partidos brasileiros para que eles pudessem fazer as suas campanhas milionárias, né? Eu me lembro da primeira campanha que eu presenciei, que foi a campanha do Fernando Collor de Mello,
a presidência em 1989, antes dele ser eleito. Mas coisa impressionante, eu nunca vi, eu morava em São Paulo, eu nunca vi tanto santinho, eu nunca vi tanta propaganda, o Kung Fu e tal, milionário. Mas onde é que ele tirava tanto dinheiro? Mas claro, era o apoio que ele tinha, que depois tinha que dar retorno. E aí a gente via as campanhas milionárias do Partido dos Trabalhadores, as campanhas milionárias do PSDB, as campanhas milionárias. E a partir da queda disso e a criação do fundo eleitoral, nós tivemos na campanha do ano passado, a campanha do Bolsonaro foi absolutamente ridícula, né, em termos financeiros, não custou nem 2 milhões de reais, né, usando as redes, etc, etc. Então, não sei como vai ficar. O Bolsonaro desafia o Congresso, que ele precisa tanto para aprovar as suas medidas. E é um problema sério. O Bolsonaro, quando encanzina com uma coisa, né, quando ele dá uma de... para bater, ele bate forte. Então, vamos ver o que vai acontecer, dona Magda, a partir da decisão do presidente. Eu acho que ele vai voltar atrás, a minha opinião pessoal, e vai permitir esses 2 bilhões, que, aliás, é um abuso. A campanha para presidente, a última, foi 1 bilhão e 800 milhões. Agora vai passar para 2 bilhões, porque eles alegam que é muito candidato em todo o Brasil. Mas vereador serve para... Essa é a pergunta, para que serve o vereador, hein? E olha, o número de municípios que nós temos no Brasil que não deveriam nem existir, aí a gente já faz a conta para ver qual é o tamanho do furo. Muito grande, porque aí prefeito vai perder um empreguinho, vice-prefeito perde um empreguinho, presidente da Câmara de Vereadores perde um empreguinho, os vereadores perdem um empreguinho e tal, desses pequenos municípios que sequer faturam 10% do seu custo. Não faturam 10% do que custa o município estar operando. Mas, Marne, o próprio presidente da Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, ele dizia o seguinte, respeita o que o presidente da República está dizendo e tudo mais, mas não entende, afinal de contas, quem enviou o projeto, o orçamento para o ano que vem é o próprio presidente, o próprio governo, que falou em 2 bilhões, daí teve aquela história de passar para 3.800 e aí voltou para os 2 bilhões e agora o presidente, isso são palavras do Rodrigo Maia, entendendo que a repercussão não era boa, resolveu dizer que vai vetar os 2 bilhões, mas que ele não vai interferir nessa questão do executivo, até porque ele não gosta quando o executivo interfere no legislativo. Então, daí realmente tem uma guerra acontecendo. Deixa só o Russo estava pedindo para falar. Você estava... Porque eu fiz. Primeiro, eu quero fazer uma análise de mérito. Eu concordo integralmente com o presidente quando ele diz que é um absurdo este valor. Primeiro, porque o valor, este princípio da criação deste fundo era para que aqueles que estão começando na política, meu amigo Marconi aqui tem alguma visibilidade, ele vai entrar, então, para que essas pessoas que não fossem profissionais da política tivessem alguma verba. E o que está mostrando a prática é que esse dinheiro continua indo para as reeleições, para aqueles que já são grandões, sim, entre aspas, ficam. Então, há uma deturpação e 2 bilhões é um absurdo. Agora, Carla, em relação à declaração do Rodrigo Maia, eu me detive um pouco mais. Na verdade, ele foi um pouco mais áspero. Ele foi além, né? Ele foi além. Ele disse numa primeira parte que ele respeita que ele faz o que ele acontece, mas questionado se o presidente não estaria fazendo uma média de popularidade, dizendo que é fundo e deixando nas costas da Câmara a responsabilidade. Então o presidente está de bonzinho, diz que é contra o fundo e a Câmara que vai ter que aprovar e fica nas costas dele. Daí ele retrucou de uma maneira também padrão Rodrigo Maia, né? Dizendo o seguinte, mas então, aquela matéria que o governo vai precisar da nossa aprovação, nós também vamos nos preocupar com popularidade. Aí se citou uma segunda matéria importante, então nós também vamos nos preocupar, tipo dizendo... uma ameaça velada, mas uma ameaça, dizendo que se for por buscar popularidade, eles também vão fazer. E abordou mais 2 temas rápidos, por isso que eu quis entrar na esteira do... Primeiro, defendendo o filho, o Flávio Bolsonaro, que sofreu agora, teve aquela busca e apreensão em relação aos seus assessores. Isso, e agora... o presidente Bolsonaro, não mais o Rodrigo Maia. Sim, sobre o Flávio Bolsonaro, sim, defendendo o Flávio Bolsonaro, que teve uma moção lá no Rio de Janeiro, através do Ministério Público, investigando as suas contas, dizendo que ele conhece a probidade, defendendo
o Flávio Bolsonaro abertamente. E no terceiro, ele abordou a última matéria que eu acho que é muito importante, é que o presidente foi importante aí, o Jair Bolsonaro, ter amadurecido, ter parado de dar declarações sobre AI-5, sobre outras matérias que desviavam o foco do governo e se concentrou, e por isso que ele espera um 2020 melhor. A única coisa que eu não entendi foi essas declarações com relação ao Flávio Bolsonaro que foram dadas pelo Rodrigo Maia, é isso? Todas as declarações do Rodrigo Maia. Eu não tinha entendido essa parte. Tu fez a pergunta e ele não me respondeu também. Pois, Ana Magda, quando o Marne falou dos municípios brasileiros, me chamou a atenção que eu acho que um dos grandes segredos da política americana e da riqueza americana, ela vem justamente nisso. Eu estive em Los Angeles uma vez gravando numa avenida que tem 101 quilômetros, se chama Sunset Boulevard. E eu fiquei pensando, 101 quilômetros, mas ela entra em vários municípios. Não, só no município de Los Angeles, essa avenida. Aí um dia, aquela história de querer conhecer, até talvez cultura inútil, mas eu acho que é interessante, eu tracei uma linha reta de Porto Alegre até a região do Vale dos Sinos, Gramado. Em 100 quilômetros, tem 28 municípios. Imagina só, em Los Angeles, uma rua, um município. Aqui, o tamanho daquela rua, 28 municípios. O que significa 28 municípios? É a municipalização. É 28 câmaras de vereadores, 28 prefeituras, secretários. Cabidão. Tudo isso é cabidão. Isso é que enterra o Brasil. Imagina no Brasil todo, quantos municípios tem comparado com os Estados Unidos. Então, para que isso? Eu acho que o Bolsonaro devia dar um canetaço nisso aí. O comportamento do Maia não me surpreende, porque demonstra, além dessa ameaça velada, você vê o tamanho da má-fé. Porque, olha só, se o presidente Jair Bolsonaro não se posicionasse, seria atacado por manter o silêncio. Posicionar-se a favor do fundo, obviamente que não iria, por uma questão de bom senso. E aí, quando se manifesta de forma óbvia, né, contrário ao fundo, considerando o valor alto, mas isso aí é para buscar popularidade. Não, não é. Não é, porque é óbvio, o Marne disse, não só Jair Bolsonaro, mas qualquer cidadão com mínimo de raciocínio, óbvio que se mostra contrário. Mas o que você vai dizer? Que posicionamento deveria tomar um presidente em relação a esse fundo? É óbvio. Mas Marconi, foi o próprio governo que enviou isso. A gente não pode, eu sei, a gente não pode esquecer, mas não é uma veio... decisão do Bolsonaro. Não mas é uma decisão... veio do governo essa questão do valor de 2 bilhões. Não estou certa, Ruxo? Sim, exatamente. Foi um projeto enviado pelo governo para o Congresso Nacional e lá nesse projeto tem o valor de 2 bilhões para esse fundo. Ok, e isso não impede que Jair Bolsonaro, sabendo que essa é uma decisão coletiva, seja contrário ao valor. Mas veio dele, esses 2 bilhões. A decisão não foi dele. Ele fez um acordo, né? Não, gente, foi. Não, mas não foi ele. Não foi ele que acordou e disse 2 bi tá bom pra mim. Foi ele que fez esse acordo. O Agora ele tá rompendo do governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo. Sim, mas quem é que manda no governo? Mas ele governa sozinho ou não? Vamos entender, foi um fundo criado em 2017, virou lei. Sim. Aí tem que fixar um valor. Aí o governo fixa um valor e manda o orçamento para a Assembleia para ela aprovar. E aí você tem a pechincha. Se sugere 3 bi e 800 para quê? Para negociar, para vir para o valor mais baixo que seja possível. Foi aprovado não só por Jair Bolsonaro, mas por mais pessoas, em que dentro dessa aprovação, foi como o Ruschel citou aqui, a questão da OAB. Se a decisão é tomada no coletivo, não importa em determinado momento que você, mesmo sendo contrário, existe uma maioria que decide ali, e é isso que a gente reclama, afinal, qual é o poder de um presidente da República. Se ele não consegue governar sem Congresso, sem Senado, eu também acho. Uma série, se deixasse por Bolsonaro, uma série de outras assinaturas já teriam sido dadas, inclusive, acho que até o artigo 142. Mas o que prova, e a gente sabe desde sempre, que um presidente não... Porque aí é ditadura, não é isso que a gente disse? Um presidente... Mas nos Estados Unidos é quase uma ditadura. Ok, mas aí, infelizmente a gente não está lá. O que o presidente disse tecnicamente, e o que disse o Maia, agora falando sobre objetivamente do projeto, tá? Que o presidente disse que vai estudar uma forma de vetar os 2 milhões porque ele é contra. No que ele falou sobre os 2 milhões, eu concordo integralmente. Exato, tá? exatamente. Então, essa é a questão. Aí, o Rodrigo Maia foi questionado. Mas não vai ficar ruim para vocês, porque o presidente mandou o projeto, veta, e agora vocês vão ter que derrubar o veto para ter os 2 milhões. E aí que
os 2 bi. Aí que ele disse, tá, então se agora tiver que testar a nossa propriedade, nós também vamos derrubar não sei o quê. E aí vira um samba do crioulo doido. Exatamente a isso que eu me refiro. E pior ainda é que desses 2 bi, 1.700 é dinheiro emprestado. É emprestado. É aumentando. Não tem nem no orçamento. Interna, não tem no orçamento. É como diz o nosso Vai aumentar telespectador ainda mais a dívida interna. da Altro Quadros. O Brasil terá que pegar emprestado, pagando juros, mais de 1 milhão para pagar o aumento do fundo eleitoral. Um bi 700. Mais de 1 bi, Ele colocou milhão, é bilhão. Lamentável, isso não é democracia. É que eu acho que a gente não leva em consideração nessa colocação do Marconi, por exemplo, como as relações políticas partidárias, elas são importantes nessas relações. Porque no momento em que o presidente Bolsonaro se elege por um partido, rompe com esse partido, por ter uma discordância clara e objetiva, e a gente fala, eles não é quem está pensando no bem, quem está pensando no povo, mas como se articula os poderes políticos, a importância de ter um partido coeso, onde todos acreditam na mesma matéria. Porque se o governo do Jair Bolsonaro, em certo momento, achou adequado, sentou com ele, conversou e se decidiu um valor, e esse projeto foi enviado com a concordância dele, e depois por essas relações políticas sensíveis que se terminam, que se extinguem, e você ter, agora eu vou ir contra... Não, então peraí, você começou errado lá no início. E quando a gente tem muitos partidos, muitos políticos, porque é justamente o que se fala, nós precisamos do dinheiro porque são muitos, quando se tenta enxugar parece impossível, porque tem o candidato laranja, tem aquele que, é do partido, vai só para ganhar voto, então eu vou me ligar a ele, porque as pessoas já não se importam mais com a legenda. Tanto que o que mais confunde as pessoas na eleição é a legenda, o partido, porque aquele é assim, mas tem uma amizade com o outro, que tem um negócio com aquele outro, e vira, no fundo, todo mundo só pensando nos interesses de uma pequena parte da população e nem se importando com a outra. Dona Magda, só para explicar, porque eu sei da limitação cognitiva de uma grande parte, então para ficar claro. Que isso? Pode explicar sem ofender. Não, mas a limitação é só reconhecendo. Ok, vamos lá. Fala. Jamais defendendo. Eu não defendo nem o projeto de 2 bi, nem 1 bi, nem 500 milhões, nem nada disso. Não defende o fundo eleitoral. Não defendo o fundo eleitoral, não defendo. O que eu acho interessante é jogar com o livro de regras embaixo do braço. Manda o projeto, tenta, é jogar com uma estratégia como um jogo de xadrez. Uma estratégia. É e isso ainda que eu tô dizendo, porque eu tenho certeza que deve ter alguém agora babando, dizer, está defendendo o Jair Bolsonaro. De forma alguma. O que tem que puxar a orelha se puxa, o que tem que elogiar se elogia. Não é defesa, é tentar entender a estratégia de, ok, aprova, tenta usar todas as ferramentas que tem para tentar agora diminuir e vetar, para tentar chegar ao mínimo possível. Assim como deve ter gente me xingando, dizendo que eu estou indo contra o presidente. Duvido que alguém... não, é que não pode. Não, dona Carla. Mas eu estou fazendo o mesmo processo de tentar entender o porquê que o governo do próprio presidente manda um valor... Por que não mandou o valor mais baixo? Por que não mandou 100 milhões? Já que é obrigatório mandar um valor, porque o fundo eleitoral é obrigatório, virou lei, mas quem decide, quem manda o projeto para dentro do Congresso é o próprio governo. Vou te dar uma pista, Carla. Eu vou te dar uma pista. Porque esse foi o valor do ano anterior e talvez, por inexperiência, por estar em primeiro ano de governo, repetiram o valor. É o copia e cola. É uma pista. E pode aceitar ou não. É o copia e cola. E agora, olhando... além... pensando em que época que esse valor foi encaminhado para o Congresso, se ainda o presidente estava no PSL, que recebe o fundo, ou se já estava pensando em fundar um novo partido sem utilização do fundo. Então é outro questionamento que eu deixo na mesa. Para tentar usar uma analogia, é como você entrega o teu imposto de renda do jeito, e depois com o tempo tu vai tentar, tentar ganhar com o tempo. Tentar ganhar, eu entreguei. Ele tem ali algumas pendências e tal, com esse é melhor do que não entregar, porque ele cairia em crime de responsabilidade se esse projeto não fosse encaminhado. Então, qual é o valor mínimo que dá? 2 bi? Ok, e agora nós vamos negociar para ficar ganhando tempo. Uma estratégia, é um ninho de rato aqui. Tu que trouxe essa bomba que nós estamos discutindo aqui. Só um pouquinho. Tu tens ainda alguma coisa para falar sobre isso? Não, eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo o seguinte, senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem uma disfarçatez extraordinária. Em primeiro lugar, ele não é o legítimo representante do povo do Rio de Janeiro. Ele fez 75 mil votos, foi o 13º deputado mais votado do Rio de Janeiro. 13º. E usa jato da FAB para ir à Suíça.
Jato da FAB, quanto é que custa um voo de Brasília até a Suíça e depois o Rio de Janeiro? Foi o que mais utilizou os jatos da FAB nesse ano, primeiro ano de governo do Bolsonaro. Postulante à presidência da República, foi falar com aqueles que são os inimigos do Bolsonaro. Também não estou defendendo o Bolsonaro aqui. Eu quero dizer para vocês que não tem santinho nessa parada. Não, e esse seu Rodrigo Maia, por favor, com aquele jeito abestado de falar, ele não fala nada, só em proveito dele, né? Tá aí meu repto ao Rodrigo Maia. Pensei que o amigo tivesse mais condições de ser presidente da Câmara. Armações, armações. No momento que o senhor pega um jato da FAB, faz um voo até a Suíça para dar palestra e se encontrar com pessoas às expensas do povo brasileiro, não me surpreende que o senhor queira 5 bilhões para o fundo eleitoral. Você já está se preparando para o verão? Claro que sim, né? Então vá na Pelo 100. A depilação é segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando assim uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. O sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva, possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na sua tela enquanto nós estamos falando, ou pode ir direto em um dos 3 endereços. Só para lembrar que nos feriados de Natal e Ano Novo, a Pelo 100 vai atender nos seguintes horários. No dia 24 até o meio-dia e no dia 30, das 8 horas às 19 horas. Dia 31 estará fechada. Se organize, antecipe a sua depilação e fique linda para o final do ano, ou lindo. Não deixe para a última hora. Vá na Pelo 100 mais próxima de você. Sempre tem uma, não importa onde você esteja. Ana, tua manchete, por favor. Bom, então, mudando um pouco o foco de Brasília e das relações presidenciais, vamos até Moscou, onde um prédio, que é um dos prédios históricos, conhecido como um símbolo do comunismo e principalmente relacionado ao serviço secreto da época, do período que se localizava ali a KGB, uma das suas principais pontos de referência, ele foi mais uma vez atacado hoje em um ato terrorista. Um homem chegou então à recepção do local, ele saiu atirando, ele estava com um fuzil, acabou acertando muitas pessoas, até a imprensa local tem dificuldade em precisar quantas pessoas morreram, porque o Serviço Federal afirma que foi só uma pessoa que morreu e depois o atirador acabou sendo neutralizado, que ele não é colocado como vítima, mas então 2 mortos e 5 feridos. Mas um jornal local e também fontes internacionais afirmam que há 3 mortos inicialmente e pessoas gravemente feridas no hospital. Não se sabe precisamente qual foi a motivação dessa pessoa, ela não dizia nada no momento do ataque, não houve uma ameaça clara em relação à instituição antes, então, do ocorrido, mas preocupa bastante porque essa tendência a ataques terroristas a instituições de segurança vem se tornando uma prática na Europa. A KGB, então, ela acabou em 1991, então o Serviço Federal de Segurança entrou em atividade. Algumas pessoas questionam que só mudou o nome, mas continuam as mesmas operações. E o ataque mais perigoso que aconteceu foi no ano de 2010, quando 26 pessoas acabaram sendo mortas em um ataque de islâmicos que criticavam o controle russo na Chechênia. Então, justamente, isso foi o pior e agora se preocupa porque parece que a intenção, ele estava com outras pessoas que, vendo o insucesso da operação, não conseguiram acessar o prédio e foi um ataque frustrado. Agora segue a investigação do Serviço Federal Russo. Muito bem. Deixa eu perguntar para o Chicão Tofani. Sim, querida. Sim, querida. Onde você vai, querido, passar o seu ano novo? É uma gola essa camisa ainda, não. Olha ali, dona. Não, não é uma gola. A gola da camisa é bonita. Não é gola. Não, eu disse, é uma gola essa camisa. Ah, já é uma gola. Já é uma gola. Não falo de... Não é propaganda. Não falei de grife, dona. Sim, querida. Tua manchete? A minha manchete, ela vem de acordo com tudo que nós estávamos falando. Ontem foi instaurado no Congresso americano, na Câmara dos Deputados deles em Washington, o processo de impeachment. Todo o Partido Democrata votou a favor. Todos os deputados. Não teve um que não votou a favor. E todos os deputados republicanos votaram contra. Aí o processo de impeachment entrou.
Meia hora depois, sem muita arenga, que nem aqui, muito bate-papo, foi feita a monção. Trump tinha culpa na ingerência das eleições na Ucrânia, que favorecia ele, numa troca de informações, coisa de agente secreto, papapá. Todos os republicanos votaram contra e todos os democratas a favor. Não tem que nem essa história, é só 2 partidos. Só que o Trump estava rindo. Aparecia a televisão com a metade o Trump e a metade o Congresso americano. Ele estava em Michigan e o Congresso em Washington. Ele estava falando do poderio americano, militar, babá. Por que ele estava rindo? Porque agora o processo foi instaurado. Mas quem vai decidir se vai acontecer o impeachment ou não vai ser o Senado. O Senado tem 2/3 republicano e todos os republicanos votam no Trump e os democratas vão perder. Não vai dar nada. O que isso é bom ver? Que a tal de democracia americana, ela não é tão democrática assim. Não tem tanto partido, é só 2. Não existe aquela história, vou botar um partido. Fundo partidário não tem lá. Não tem dinheiro para partido. As campanhas dos presidentes não são feitas com dinheiro do povo. São feitas através de jantares, que eles cobram $5.000 no jantar. As pessoas doam dinheiro, apoio, doam. Tudo bem, tem uma contrapartida nisso aí. Mas aqui no Brasil, além de eles tomarem o nosso fundo partidário, que é o nosso dinheiro, eles fazem a contrapartida. Então, o exemplo americano, que todo mundo gosta de falar de democracia, é esse aí, não tem moleza. Olha, eu tenho uma informação, uma notícia que ocorreu hoje à tarde na Câmara de Vereadores, lamentável. Lamentável pelos protagonistas disso e lamentável também porque gerou uma denúncia de racismo. Aqui está o que foi declarado Tá, então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos exibir o vídeo para vocês entenderem o que aconteceu, que é muito melhor do que se eu contar. Vocês da raça discriminada, reprimindo o povo. Ninguém é mais louco nesse país. Jovem negro. E vocês aqui, ó. Que vergonha isso. Que vergonha na cara. Que vergonha na cara. Pode filmar, vocês aqui reprimindo o povo. Reprimindo o povo, é. Você é racista, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês aqui reprimindo o povo. Essa é a casa do povo. E vocês aqui, ó. Vocês aqui, trabalhadores, ó, da raça negra, reprimindo o povo. Os mais reprimidos que tem. Quem mais? Não, falando bem. Falando bem. Falando bem. Falando bem. Falando bem. Os mais reprimidos. Olha o povo. Olha os trabalhadores ali, ó. Olha os trabalhadores ali, ó. Pode processar. Quem não tá gravando? Pode processar. Vamos gravar isso aí. Vamos gravar isso aí. É o seguinte, ó. Isso aqui é a casa do povo. Tem que abrir a porta pro povo entrar. Abrir a porta pro povo entrar. Abrir a porta pro povo entrar. Você não pode fazer isso. Não tô gritando, vereador é nosso. Não pode fazer isso. Vamos, é nosso aqui, ó. Pois, senhoras e senhores, esse episódio lamentável. Eu não sei se os senhores reconheceram. Quando eu recebi o vídeo, eu não tinha reconhecido. Depois eu fui olhar com mais vagar. Eu quero dizer aos senhores que o boletim de ocorrência tem o seguinte fato: injúria qualificada, raça, cor, etnia, religião ou origem. Este foi o BO que foi feito pelas vítimas desse episódio, que começou quando, na Câmara de Vereadores de hoje, nós tivemos uma sessão extraordinária, né, do projeto de lei para a retirada dos cobradores de ônibus, enfim. Por determinação da direção da casa, o portão de entrada estava bloqueado, com cones, tudo fechado. Até aí, tudo por ordem do diretor. Acontece que a entrada de acesso seria pelo portão de serviço. Acontece que o protagonista disso aí, aquele homem que saiu, é o vereador Carlos Roberto Comaceto, que dirigindo uma finíssima caminhonete prateada ou da cor prata, simplesmente entrou com cone e com tudo. Simplesmente ele não respeitou a sinalização, passou por cima dos cones e deu uma freada bem em cima do portão. Aí vocês viram o incidente.
porque é um absurdo, porque os cobradores e tal. Aí fica nessa de deixa para de manhã, não, decide de tarde, não, fica para amanhã, fica para de tarde, fica para segunda, fica para não sei. Automaticamente, hoje, algumas pessoas que ontem estavam comprando a briga, hoje já estavam, pô, mas de novo vou chegar atrasado no trabalho, então você vai revertendo a empatia da briga. Sabe? Quanto mais tempo os cobradores... exato. Quanto mais tempo os cobradores estiverem parados, os rodoviários estiverem parados, menos empatia do povo tem. Porque agora, é óbvio, o né? que me surpreendeu foi a arrogância do cara, como o cara se dirigiu para o funcionário. Se dirigir foi... Ele tentou passar o portão na marra. Exatamente. Na marra, sabe? Ele parou no portão, porque provavelmente, com aquela atitude dele, os funcionários estavam na portaria, se postaram ali, e o funcionário ia até abrir para ele. Mas ele devia estar destemperado com alguma outra coisa. Não, agora ele vai ter que responder criminalmente. Criminalmente, que é uma vergonha. E, na realidade, os funcionários estavam exercendo o seu trabalho. Não tinha de nenhuma forma o carro foi atacado. E ordens, né? E o vereador com uma caminhonete de 100 e picos pau. Bom, isso aí... Caríssimo, tu sabe? Isso aí... Nós aqui na bancada gostaríamos de saber a opinião dos senhores sobre este fato que ocorreu na Câmara de Vereadores, porque aí tem alguns enfoques, inclusive o Marconi já puxou o lado da atividade, da adesão também dos funcionários das empresas de ônibus. E você participa do nosso programa pelo Instagram, @atualidades.pampa, ou talvez pelo youtube.com/tvpampa. Ativa o sininho e você recebe as notificações, ou facebook.com/atualidadespampa, e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Lá bem cedinho, já se manifestando, a Dilu Marques dá boa noite para todos nós e diz que amou a blusa da Magda. Obrigada. A Elaine Fraga não gosta nada do Rodrigo Maia, diz que realmente é uma cobra, fica minando o Congresso, ele e o Alcolumbre, que ela também não gosta. A Fátima Rocha concorda com o Marne, tá certo, o Marne falaste tudo. Já o Alexandre Vieira acha que o Marne está em cima do muro e que hoje em dia não dá mais para ficar em cima do muro. O Marne tá em cima do muro. É o muro que tão pobre do Marne. Coitado, a pessoa não pode ter opinião que está em cima do muro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico sempre na dúvida se a comunicação foi mal feita ou se as pessoas ouvem aquilo que elas querem e interpretam o que elas querem. Porque o Marne, desde ontem, ou desde anteontem, o Marne não diz absolutamente nem A, nem B, nem contra A, nem contra B. Ele relata um fato e dá a sua opinião. Mas, dona Magda, se a língua portuguesa fosse viva dentro da sala de aula ainda... Ela saía correndo. Por exemplo, é um dos recursos. Se ela fosse viva. A língua portuguesa tem diversas falácias. A língua portuguesa tem diversas falácias. E uma delas chama-se falácia do espantalho. Que significa o quê? Você ouve algo, deturpa o que foi dito e refuta a sua versão deturpada. Né? E isso tem sido muito comum. Difícil o entendimento. Eu vou ter que gravar isso, estudar e amanhã eu me manifesto. A mais comum que a gente vê é a de ad hominem, né? Na incapacidade de atacar o argumento, você ataca o argumentador. Sim. E essa falácia do espantalho tem sido muito comum. Você diz algo, a pessoa entende o que ela quer do que foi dito e refuta com toda razão, de peitinho erguido, a versão refutada. O que seria de peitinho? Essa também é boa. Esse esclarecimento também seria oportuno. Ele está deslumbrado com o Vitorino no Transatlântico, Sim. de camisa branca, com a lista. Como o Vitorino é magro, ele botou uma lista horizontal. Em vez de botar vertical, ele botou horizontal. Em camisa branca. Como o Vitorino é magro? Ele é um cara cheio de estilo. Ele mandou uma foto? Tá na internet, camisa branca, de braço aberto. Ele tá sozinho? Tá, sozinho. Quase caiu na água. É a viagem que nunca mostra a mulher. Eu sou desconfiado que esses caras não mostram a mulher. Eu também. Eu sou desconfiado. Pra mim é tudo mandrake. O que tu acha? Tu acha que ele não foi uma mulher? Eu acho que... não mostra a mulher quando o cara é casado, tá com a amante, ou quando a mulher não canhão, como disse o Vitorino. Aí não tem como mostrar. Aí manda ela bater a foto. E não pode também... Ou não pode ter ele uma outra namorada e não poder revelar. Olha aí, Vitorino. É uma ensinação da dona Carla Cris. Por exemplo, esses dias ele mandou beijos pra dona fulana. B ou C. Não me lembro se era Magali, Mafalda. Mafalda? Não me lembro. Eu agora me esqueci o nome da pessoa. Mas agradeceu, mandou beijo.
pessoa tinha mandado uma cesta para ele de presente maravilhosa, com um cartão amoroso, porque eu li. Opa, então, mas assim, qual era o nome ó, da criatura? como é, eu não lembro agora. Se for Mafalda, tem 80 Não é anos. Mafalda, eu que inventei. Olha aqui, ó, nossos telespectadores, alguns deles perguntam, tá? Deixa eu te dizer aqui como o Max Pontes. Boa noite, ontem o Ruschel conversou sobre não sei quem, não é isso, Magda Beatriz, é outro. É outro Magda Beatriz. É outra história, Magda mas é outra pessoa que pergunta qual é o partido do vereador racista. É Partido dos Trabalhadores, conhecido como PT. Doutor Ruschel, o senhor tem Pois não, dama. a sua manchete, por favor. Eu tenho manchete, tem mais do que a senhora quiser, dona Magda. O que a senhora quiser, eu tenho. Não, ela não tá querendo nada agora. Eu quero, Ela não quer. eu preciso de 20 mil dados. Magda, Pois a olha senhora aqui tem a todo o máxima direito do de Vitor querer e eu aqui. me somo às suas solicitações. Vamos iniciar uma campanha aqui, hein? Uma vaquinha. Não. Uma vaquinha online. Não faz vaquinha online, tu é cheio da grana, o cara que tem um carro novo. É isso, Tem cara. Mercedes. Olha aqui, ó. Cobertura. Presta atenção, é verdade. Tem até Casa na portão. Praia do Bar. Tem até portão na Tem casa. casa na praia com portão. Com portão. Mas já Tem cortaram. Mercedes-Benz. Só falta E não pra é caramba. o que ele anda de ônibus Mercedes-Benz. Ele merda, tem essa um é muito veículo que é uma Mercedes. Terceiro, mora numa cobertura. Tem uma moto Suzuki de Tem corrida. uma moto. Tem Deve ter uma tem Não vai ter camarote, 20 mil reais para tem um emprestar para camarote, amiga? uma casa noturna. Tem ali no bolso Museu. aqui. Eu quero te dizer, Estilo Marconi. o Ruschel, um grande abraço do Gustavo Isler para o meu amigo Ayrton Ruschel. Ah, querido. Para amenizar as coisas. Vamos à tua Recebo manchete. com carinho. Dona Magda, a minha manchete é um assunto doloroso para todos nós e o Chicão, que está sempre muito certamente me cobrando o andamento de alguns inquéritos. Eu sempre que tenho uma notícia, sempre trago. Trago da Marielle, trago agora da Boate Kiss. Nós tivemos um movimento importante hoje. Finalmente, Marconi, a gente achou que ia sair o julgamento. Estava marcado, são 4 réus, estavam divididos 2 para março e 2 para abril. Trouxemos essa notícia aqui até de uma forma comemorando, porque eu não entro em mérito de processo que não conheço, mas que seja julgado, que a justiça aconteça e que nós possamos ter um resultado, né? Pois essa decisão agora embaralhou de novo. Já os réus tinham vindo ao Tribunal de Justiça, e nós tínhamos noticiado nas atualidades, pedindo que fosse desaforado o julgamento de Santa Maria para Porto Alegre. E o Tribunal de Justiça havia negado. E aí expliquei na oportunidade. O que é isso? Eles queriam tirar o processo de lá para tirar a emocionalidade da causa, já que será tribunal de júri, então que fosse composto por alguém de fora da cidade. E achei que o assunto estava resolvido, como eu disse, os 2 julgamentos marcados, e agora uma decisão a primeira Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça permitiu, Carla, a um dos 4, e aí que vem o inusitado, né? Havia um pedido dos 4 e agora a Câmara Criminal determinou que um desses réus seja julgado em Porto Alegre e os outros 3, então... Mas por quê? Excelente a pergunta. Por quê? Por quê, caro mestre? O princípio do pedido é exatamente a garantia da ordem, a segurança do réu e, por último, tirar a emocionalidade do julgamento. Esse é o fundamento. Agora, ou ele vale para os 4, Pois é. ou não vale para ninguém. O Ministério Público, através do doutor Dornelles, subprocurador, já anuncia que vai recorrer da decisão, pedindo a revisão disso. Mas o que acontece? O que provoca? Estão suspensos todos os julgamentos até uma nova decisão do tribunal e as 242 famílias que aguardam uma solução novamente E uma verão geração que adiado. morreu toda nessa fase. Exatamente. Gente, desde o início do programa que eu digo que o Natal já está chegando, e eu quero dizer que você não pode perder tempo procurando um presente bonito e barato. É ou não é verdade? Corre lá para a Saaf, que é lá que você vai encontrar Saaf Decoração e Presentes. Você encontra o presente do seu amigo secreto, da sua família e seus amigos. Quadros pintados à mão em vários tamanhos e preços ótimos. Arranjos permanentes de alto acabamento e exclusivos. Uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. E ainda uma linha em cerâmica decorativa, desde as mais simples até as mais sofisticadas. E agora também tem aparadores em ferro,
Diversos tamanhos, cores. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega que você não pode perder. A SAF estará aberta aos domingos, à tarde, até o Natal. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas, e faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Vindo de Esteio, é só se manter à direita. Antes do viaduto da Boqueirão, a SAF Decoração e Presentes, que, aliás, deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e felicidades. E você encontra presentes lá de 10 pila até quanto você quiser. Dona Muitas Magda, olha que a felicidades. internet toda está falando Marconi. Eu não posso dizer isso. Dona Magda, eu gostaria de dar uma pequena colaboração. Eu fico assim. E eu quero dizer que não é permitido usar o telefone durante o programa e se o Chicantofone Mas é notícia está, do- não é Confisca, notícia. dona Magda, Não é confisca, notícia. dona Mas é E eu notícia quero avisar que o do seu Chicantofone integrante do está programa. desde o início do programa com o celular Vendo particular. a foto do Vitorino. Mário, por favor. Eu quero dar uma pequena colaboração no que falo no assunto falado pelo nosso Chicantofone, que é o impeachment, futuro impeachment que não vai acontecer do presidente Trump. O primeiro presidente a ter uma solicitação de impeachment foi o presidente Andrew Johnson. Andrew Johnson, para quem não sabe, foi o presidente que assume no dia 15 de abril de 1865, logo após o assassinato do presidente Abraham Lincoln à presidência dos Estados Unidos. E eu vou contar para vocês o motivo por que pediram o impeachment do presidente. É incrível, né, essa política também, como falou o Chico, a política americana. Simplesmente, o presidente trocou o secretário de defesa. Aí eles não gostaram, o Senado não pediu aprovação para nós. Aí entraram com o pedido de impeachment. É um absurdo. Essa foi. A do impressionante. Nixon também achei um absurdo. E sabe como é que ele se safou? Apenas por um voto. Um voto, o presidente Johnson se safa disso. Depois houve o presidente Rutherford Hayes, porque naquele momento o país estava muito conturbado em função da Guerra da Secessão, daquela guerra fratricida que matou centenas de milhares de pessoas, muitas, mais da metade foi pelas doenças, né, que apareceram com os mortos, aquelas febres, aquelas doenças que existiam nos Estados Unidos, porque não existiam os remédios, evidentemente, que existem hoje. E aí o presidente Johnson, que não foi candidato à reeleição, que não foi reeleito, etc., faz isso, troca simplesmente o secretário de defesa, trocou um general por outro general, eles entraram com esse pedido de impeachment, mas não levaram, como não vão levar esse E impeachment o contra o Clinton, por que presidente. que foi o impeachment? Não, foi solicitação por quebra de decoro em função da Mônica Lewinsky, aquela secretária estagiária de jornalismo que teria mantido relação sexual com ele dentro da Casa Branca. Eles disseram que ele perdeu o decoro no momento que ele tem uma amante ou faz sexo dentro da própria Casa Branca. Foi por isso que também foi absolvido. É que os americanos Embora são ele muito tenha preocupados, negado. né, com essa... Ele negou. Ele negou porque ele teria sido oral e oral não seria sexo. Muito bem. O assunto que eu trago hoje, Magda, é um assunto muito importante, ainda mais que vem chegando aí Natal, Ano Novo, as verdade. pessoas ainda, né, tomam álcool, bebem e ainda pegam o carro. E a gente sabe que é um perigo, mas quando vem assim um número concreto, uma pesquisa importante como foi feita, a gente fica ainda mais alarmado. Bom, o Detran do Rio Grande do Sul, em parceria com o IGP, o Instituto Geral de Perícias, fez um estudo relacionando as mortes no trânsito no ano de 2018 com aqueles que estavam alcoolizados. Então, eles pegaram um número de mortos, no total 1.047 vítimas, que significa 62,7% total dos mortos no trânsito em 2018, e verificaram quantos deles estavam alcoolizados. E os números realmente são preocupantes. 41,3% dos motoristas mortos tinham álcool no sangue. 34,4% dos motociclistas mortos tinham álcool no sangue. Algumas conclusões importantes. Os condutores, na madrugada, e isso é uma coisa meio óbvia, mas isso vai ajudar as próximas baladas seguras, determinação de lugar, horário e tudo mais, porque eles também mapearam isso. As madrugadas, elas, claro, trazem as pessoas mais alcoolizadas e isso causa mais acidentes e mais mortes no trânsito. Os homens que morreram no ano de 2018
que tinham álcool no sangue foram o maior número do que mulheres. Então, os homens consomem mais bebida alcoólica e ainda se envolvem em acidentes de trânsito. E dirigem, né? Dirigem. Não necessariamente, foi o que dirigiu ou que foi o que fez entendeu? A infração, não necessariamente. Porque, como disse o diretor, presidente do Detran, ele disse o seguinte, às vezes a gente nem consegue chegar nessa pessoa. Então, essa situação foi feita, toda essa abordagem foi feita com aquelas pessoas que morreram nesses acidentes, né? Então a gente fica pensando assim, não, mas quem se arrisca são os jovens. Não é o que a gente sempre diz, verdade, os jovens se arriscam e tudo mais. Mas não foi o que colocou nessa pesquisa. Até 24 anos, 36,6% dos mortos estavam com álcool no sangue. De 25 a 34 anos, o número aumenta para 42,7%. De 35 anos a 44 anos, 44%, mas o maior percentual aconteceu dos 45 aos 54 anos, com 47,9% e baixa depois dos 55 com 26,7%. Aí o diretor-presidente disse, junto com a Disa Gonzaga, já começaram a conversar que vão intensificar as baladas seguras, em especial em todo o litoral norte e litoral sul, que, claro, vão ser concentrados nas sextas, sábados e domingos, mas que durante a semana vai ter também, e que não vai acabar às 3 da manhã, porque o que eles percebem é que muitas pessoas se acidentam depois das 5 da manhã. Então, as pessoas esperam que a polícia vá embora, que a balada segura vá embora, e aí se arriscam. Exatamente. Então, que eles querem realmente passar a madrugada com a balada segura. Ele deixou bem claro que isso vai acontecer e que vai ser muito frequente em todo o litoral. E um dado bem assustador também é que no domingo, madrugada de domingo, chega a 97% das pessoas que morreram tinham ingerido bebida alcoólica. E mais, não é só dirigindo ou na motocicleta, 45,9% dos mortos eram pedestres. Pedestres que tinham ingerido bebida alcoólica e que acabaram morrendo. E muitas dessas mortes, e aí eles trazem também dos ciclistas, 42,1%, muitas dessas mortes de pedestres e ciclistas na estrada, na beira da estrada. E lembra a gente discutindo a questão da venda de bebida alcoólica nas estradas. Então é um estudo que é um estudo recente, claro, esses dados vão ser analisados, mas pode ter certeza que serão aplicados nas próximas ações do Detran do Rio Grande do Sul. E o triste é saber que é a única forma de tentar combater, porque se depender da melhoria do comportamento do cidadão, não vai mudar, não vai. Porque, por exemplo, essa questão da idade, isso está aliado também com uma postura, né? Eu tenho na minha família um cidadão que é assim, capaz que esses guris vão estar me ensinando, eu dirijo desde não sei quando, eles têm uma segurança e uma confiança que é eu que sei. Sabe que é normalmente... Na minha época não era assim, já acontecia. Sempre dirigi assim, né? Nunca tive problema. É uma postura que a gente normalmente costuma ver no adolescente, né? Na coisa do sabe tudo, ele que sabe a lei e tal. Então, é comportamento. A questão do domingo acaba se somando também a da quinta-feira. Porque o que acontece? O mercado das casas noturnas, também, a partir do momento que você amplia o número de festas, aumenta automaticamente o risco, né? E a gente que trabalha de madrugada, o Marne sabe disso, a gente, né, transita por aí, cara, tu vê cada coisa. Tu vê cada coisa, sabe? Vindo pra cá, 4 horas da manhã, 4 Sim, eu ia da dizer, manhã. vamos explicar o que vocês perambulam pela madrugada, que vocês entram de madrugada na O seu rádio. Marconi é de família, dona Maria. Sim, Família. O Marne vai pro Mas eu centro. não sou de família? Porque eu ganho o programa, eu ganho dinheiro referindo fazendo... a ele, seu Mário. Se o senhor ficou com ciúmes, eu digo que o senhor também é de família. Que eu ganho meu dinheiro família fazendo boa, o programa logo de madrugada, assim. Eu ganho meu dinheiro fazendo programa, assim, logo. Eu sei, tu é um garoto de programa na exato. madrugada. Então, cedinho a gente tem que estar aqui para apresentar. Mas é ele. verdade, ele acabou de dizer. Rádio, né, professor? Programa de rádio. É, programa de rádio, garoto de programa de rádio, foi isso que eu quis dizer. Até nisso, Vitorino fracassou. E a gente... Que é isso? Por que essa agressão? Ele queria fazer programa.
programa, também não consigo. Imagina alguém vai pagar pro Vitorino. Que isso? O que tu ia dizer, Ana? Não, Magda, só porque a Carla recordou, né? E quando a gente tratava das estradas do litoral e principalmente a estrada do mar, essa foi uma das minhas principais colocações. Porque as pessoas, como o espaço para transitar o pedestre ou até aquele que vai de bicicleta é muito pequeno, então as pessoas às vezes se arriscam, invadem a pista, o motorista que vem às vezes não tem, né, uma visão adequada, a própria bicicleta não tem um aparato que mostre. E se ele está alcoolizado é pior? Não. Exatamente. E a gente Perde fala referência. que é o costume de quem vive no litoral o ano inteiro. Quem vai, assim, na temporada do verão, quem vai em algum momento específico, vai para curtir, quer chegar rápido, quer se aproveitar, mas quem faz esse trânsito nas pequenas cidades do litoral, tem gente que mora numa cidade pequenininha e trabalha em Tramandaí, trabalha em Bé, trabalha em Atlântida e faz diariamente essa ida e vinda e é normal. Então, quando se intensifica, fica assim, por que andam nessa velocidade? Bem, porque é a galera que não é acostumada a ir. Dona Magda, eu quero dar um depoimento. Não sei se eu concordo contigo, mas eu respeito a tua opinião. Eu quero dar um depoimento que se o Marconi e o Mário não são da noite, eu o sou. E quero dizer que é lindo ver a sociedade mudando, é lindo ver as pessoas Sociedade mudando. mundana. Mudando. Ver as pessoas mudando. Hoje não é mais raro, não. Tu vais num evento, agora tem uma rua hoje, a rua Nova York, né, que virou um novo point da cidade. A fila vira 2, 3 quadras, os Uber esperando, os aplicativos esperando as pessoas, que a gente sabe, porque ali é um lugar de pessoas abastadas, né? A gente vê 3, 4 filas de carro que são pessoas que chamaram por aplicativo, que não foram com o seu carro exatamente para isso. Também não raro a gente participa das festas que a frase motorista da rodada, quem é motorista da rodada? E aí fica o panaca sou eu hoje aqui que não posso beber. E os amigos podem beber. Então as pessoas estão em relação ao que nós vimos, né? Eu acho que é uma evolução. Lógico, nós estamos saindo do zero, né? Achar que o código é de 98, o novo código. Essas determinações aí não tem 10 anos, nós estamos engatinhando numa mudança muito séria. Então eu acho que já evoluímos, mas reconheço que temos muito a evoluir ainda, sem dúvida. Fala, Ana. Não, é porque, claro, as multas aumentaram, a própria fiscalização, o fato de você perder a carteira, ter o carro apreendido, mas também a divulgação, e a gente ressalta, é importantíssimo desses índices. Porque na época, confesso que a gente fala bastante, eu e meu pai, a respeito de direção, dos perigos, sempre acontece com os outros, não acontece comigo, acontece com uma pessoa, mas só que acho que os jovens já têm esse contato, essa conscientização de que, bom, eu vim numa época que assim, 100, 200 pessoas morreram nesse feriado na praia, né, vindo no deslocamento nas estradas, 150, 200. Bom, daí tu fala, gente, mas como é que as pessoas conseguem chegar nesse nível, nessa loucura? Por que isso acontece? Então, acho que o jovem fica preocupado que pode acontecer com ele, então ele evita tomar uma bebida alcoólica. O nosso telespectador Edson mandou um e-mail lá para o nosso serviço de atendimento ao cliente, né? Nosso telespectador devia ser S-A-T, mas é saque. Ouço diariamente pessoas a senhorita Ana. Senhorita Ana, não é nem para mim, senhorita Ana e outras da bancada. Outras da bancada, são vocês, nós todos. Ouço diariamente pessoas da bancada falar americanos isso, americanos aquilo. Em viagens que fiz para a Europa, sempre sou apresentado como americano ou sul-americano, como dizem os espanhóis. Ouço principalmente a Ana nas suas falas, os americanos. Gente, nós aqui somos americanos também. Não ficaria melhor dizer os Estados Unidos ou o povo norte-americano? Também existe a nomenclatura povo estadunidense, que é usado na Espanha. Vamos tentar não expressar-se mais americanos, pois americanos nós também somos. Nascemos no Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul. Portanto, gaúchos, brasileiros e americanos. Será que eu estou errado? Bom, acho que na não. concepção linguística, nós falamos aqui até disso, dizendo que é muito delicado, só que a gente tem costume de se referir aos americanos, porque é Estados Unidos da América, americanos, mas como continente. É uma coisa cultural. Como continente, a gente já fala até o American Way of Life, instituiu que eles são algo diferente, nós somos os sul-americanos, até por eles chamar de latinos, nós não somos americanos, somos latinos. Quando eles se referem a um costume, né, agradeço o seu comentário e levarei em consideração. Muito obrigada pela correção. Olha aqui, o seu Fernando Correia, de Caxias do Sul. Fazia muito tempo que ele não mandava e-mail, mas mandou
E me corneteou, né? Tá brigando com a gente. Já sei que não vais ler, ele diz. Então pronto. O senhor está equivocado. Eu vou ler. Uma perguntinha para os imparciais participantes. Depois da descoberta da roubalheira da família Bolsonaro, bandido bom continua sendo bandido morto? Tá lá a bancada. Posso responder? Pode. Para mim, sim. Com todos, sim. Para mim, sim. Em relação a Flávio Bolsonaro, investiga, confirmou, condena, condenou, cadeia, pronto, acabou. Isso, Marconi, é tão fácil quando a gente... Não é simples, eu né? tenho tentado fazer com que o pessoal entenda que a gente tem a tese. E quem se adaptar dentro da tese, nós queremos combater, nós chegamos aqui quando da Lava Jato, né? Nós explicamos todos os inquéritos, todos os processos. A gente não tem... Quem não se comportou, existe uma lei para isso. Só para pedir desculpa, porque ele perguntou para os imparciais e eu tomei a liberdade. Eu sou parcial. Não, os imparciais, tu sabe que eu esperei para não falar. Eu sou parcial e é isso aí. Investiga, confirmou, condena, cadeia, pronto, acabou. O que tu acha, Mário? Fala. Eu só queria trazer a notícia, então, que então, ele falou, fala, só porque a Carla já tinha me questionado que tinha chegado também o coisa. É que eu trouxe a notícia ontem dos mandados de busca e apreensão e hoje, embora o processo seja em sigilo, vaza tudo, né? O que é o inquérito que tá andando? Na verdade, a acusação contra o Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual, não é agora que ele é deputado federal. Ele fez uma... Senador. Agora ele é senador. Agora ele é senador. Obrigado, seu Mário. O que ele teria feito lá? Ele recebeu as rachadinhas, então isso é um inquérito que corre, e aí se procurou que destino ele deu para isso. Então teria sido localizado R$ 638.400 na compra de 2 apartamentos que tiveram uma valorização no período de 11% e ele valorizou quase 300% no registro das escrituras para esquentar o dinheiro. Isso foi casado um com o outro e é esse o inquérito que tramita no Rio de Janeiro contra ele. Muito bem. Posso usar de uma hipérbole? Olha aí. O senhor pode usar do que o senhor quiser, seu Mário, e eu não faço a menor ideia do que seja isso que o senhor está dizendo, mas eu confio no senhor. Vou morrer de rir. Isso é uma hipérbole. É o quê? Hipérbole. Hipérbole. É um eu sou uma exagero linguístico. É um exagero linguístico. Né? Eu sou uma porque é tudo exagerado. Bulímica, não, bulímica é outra coisa. Então é uma hipérbole. A defesa do Flávio Bolsonaro já pediu ao Supremo suspensão da investigação que é feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, já entrou no Supremo pedindo a suspensão de tudo isso. Por que será que a gente não tinha dúvida? Tem a questão da segunda instância, né? Nessa, Carla, quando nós entramos, eu para ver se tinha saído uma liminar, não tinha saído ainda, né? Não tinha saído ainda. Não tinha, só tem o pedido. Só tem o pedido, E é contra uma decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mário, tu quer aproveitar para dizer alguma coisa? Não, eu gostaria apenas de citar o senhor Sócrates, né, de quem eu sou fã de carteirinha. Disse o senhor Sócrates: sei que nada sei, e o fato de saber isso me dá vantagens sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa, né? Qual é a moral dessa arena? A moral dessa arena... Aí falou isso aí há 3 mil anos. Quem falou isso há 3 mil anos? Sócrates, Aristóteles. 2 mil... Não, mas a verdade é a seguinte, que as pessoas acham que sabem tudo. Tem muitos que acham que sabem muita coisa, né? Porque eu sei isso, sei aquilo. Não sabe. Ninguém sabe mais. Sempre terá alguém que sabe mais do que a gente. Então a gente tem que aproveitar e aprender com essas pessoas. Seu Mário... Mas o doutor Google não aprende nada. Desliga ali, deleta e não sabe mais nada. Seu Mário, a versão moderna disse que tem que vender o seu livro. Enquanto os cultos estão cada vez mais cheios de incertezas, os idiotas estão cada vez com mais certezas. Com certeza. Mas que beleza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vocês estão cobertos de razão. Quero mandar um beijo para o jovem Oliden Pivato Berna. Ele que está já no alto dos seus 16 anos, que acompanha o nosso programa, porque o pai e a mãe vêm, né? Principalmente o pai, porque não é que ele morra de amores. E ele me achou muito bem no vídeo esses dias, e aí comentou com o pai dele: como ela está bem, né, pai? Ela fez plástica, né? Aí o pai dele hoje me perguntou se eu tinha feito plástico. Eu digo, não, gostaria muito, mas ainda não fiz
plástica. Alguém quer mandar beijo? Aproveita. Acho que o Vitorino vai fazer uma plástica Oh, agora. meu Deus. Ai, meu Deus, tá encarnado com o Vitorino. Nós temos que descobrir o que é essa implicância que eles têm com o Vitorino. Eu né? também. Desde que o sei. Vitorino, eu acho que eles amam, porque quando tu pensa, fala muito numa pessoa. Tá com muita saudade. Tá com muita saudade. Muita Eu acho que saudade. tá fazendo falta no seu coraçãozinho. Ana. Carona que E o ele dá. que está fazendo A carona. falta neste Corbítio em questão é passar no CT Estúdio Bike. Falei com o Marcelo, essa temporada de final de ano é uma correria, a gente não consegue passar na academia, mas o Marcelo fez um horário estendido para quem procura, então, entrar na roupinha de final de ano, de Natal, então vá nas minhas redes sociais ou até nas redes sociais do CT Estúdio Bike para saber mais informações, condições maravilhosas para quem quer começar 2020 sarado, bonito e gostoso, porque a gente tem que cuidar da gente, porque se os outros, né, não gostam, a gente tem que mandar bem aqui no nosso corpinho e botar pra ferver no início desse ano, né, Magda? Olha, eu já sou gostosa. Eu já sou gostosa. A gente fica mais, a gente fica Eu já sou mais. gostosa, só que se comer muito dessa gostosa, vai ter que fazer academia, né? Porque eu tô falando da torta doce, que foi feita em minha homenagem. Nem pensei em outra coisa, dona Que tem Marta. o Então meu passa no nome. CT Estúdio Todos Bike. vocês, entendi, inclusive não, vocês eu que estão em entendi, casa. eu entendi. Quanto sai uma torta dessa, meu irmão? Ah, não sei. Queria querida. comprar. É bem caro de perguntar. Olha aqui, cara, falando em caríssima. pergunta, Vamos tem lá. um telespectador que tá... Não, é a telespectadora, perdão, no facebook.com/atualidadespampa. A Rosa Chaves diz o seguinte: adoro o Dr. Ruxo, mas acho que ele está namorando a Roberta. Ah, agora sim. Esclarece, por favor, porque daí o rendeu amor, muito. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Ruxo vai casar? Pertine. Vai depender, vai depender. Vai depender se a Roberta aceitar. Vai querer? A métrica... A cara do Ruxo. Tem que fazer uma reversão do reversão. Levar pra praia do barco. A mina vai achar a decadência total. Pertine uma explicação. Pertine é porque muito esse é uma pertine uma explicação, não pertine? O que quer dizer isso? O nome do lugar? Gente, é perfeito. Eu digo, meu Deus. Mas ele tem duas faculdades e é doutor. A doutora Roberta, eu não sei se já está desligada, porque ela estava sob o manto. Mas já faz muitos meses que ela já está. Era o meu ela Pedro? está sob Agora é o meu Ayrton. manto. Gaguejou aqui. Gaguejou. O meu Pedro bailou? Bailou. Vai lá, meu Pedro. Agora é o meu Ayrton. Eu não tinha essa informação preciosa e eu não tinha. Mas que Não, mentira. não tem nenhum problema, é brincadeira. Quando sai alguém, quero dizer, quando sai alguém, todo mundo se verdade. deita no outro. Ela vai ter que entender. É óbvio. Tem que entender. Ela vai ter que óbvio. entender. Tem que entender. Mas Cadê o fair play? Não é que eu sei O que ela vai querer o Vitorino direito entende. de resposta. Ah, tudo bem. Ela vai adorar. O Vitorino vai ter direito de resposta. Mas Depois botar uma sou eu que camisa Só o preta. Vitorino, coitado, vai passar amanhã o tempo todo falando no seu direito de resposta. Não, mas não vai ser assim. Ninguém vai contar pra Ninguém vai Vitorino. contar pra ele. Ninguém Imagina. conta as coisas. Marconi, a tua manchete, antes que eu me esqueça de te Pois não, dona Magda, não. Marconi é muito jamais. Boa sorte, Marconi. Bom, muito obrigado. Então, a polêmica se deu agora em relação a uma autorização do Supremo Tribunal Federal em relação à publicação do livro sobre Suzane von Richthofen. E aí, claro, a gente vive, né, aqui no Brasil principalmente, a era do ódio à cultura, né, da ode à ignorância, e as pessoas não conseguem separar as coisas, né, não conseguem separar o que é uma obra literária do que é um fato envolvendo uma pessoa que cometeu um crime hediondo. Né? O que acontece? Esse livro já tinha sido sugerido e havia sido proibida, né, a sua publicação, publicação, ainda no mês passado, por meio de uma liminar concedida pela juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Aí, né, isso continuou, o autor, né, o senhor Ulisses Campbell, foi atrás dos seus direitos, né, para tentar explicar, veja você que atraso a gente vive, para você tentar explicar que é a construção de uma obra literária sobre um fato ocorrido. Sim. Né? Sim. Assim como há livros sobre o Holocausto, assim como há livros sobre a escravidão, inclusive Marne citou aqui que, por exemplo, é o livro mais vendido, né? Segunda semana. Segunda semana. Né? Então você precisa, infelizmente, hoje no Brasil, explicar algumas coisas. O Supremo liberou, então, nesta quarta-feira, a publicação desse livro.
A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, liberou a obra ao revogar essa liminar, e então, né, que havia sido expedida ainda na semana passada. Quando proibido, né, quando a liminar foi emitida proibindo, a magistrada considerou que esse direito à imagem dá à pessoa meios de defesa contra divulgações não autorizadas e avaliou que a publicação da obra poderia ser vista como um sensacionalismo, dificultando a ressocialização da detenta que cumpre pena hoje no regime semiaberto. Nos Estados Unidos, pena de morte. Exato, né? E de qualquer forma, livros seriam escritos sobre o fato, né? Porque, como a gente diz, assim como filmes são feitos sobre determinadas ocorrências, e para tentar pontuar o que eu quero dizer com isso, né? Do porquê que me assusta você ter que explicar para a população o porquê que a publicação de um livro sobre um fato não é algo negativo, não é algo a ser demonizado. Eu separei alguns dos comentários que eu vi sobre o tema. Então, por exemplo, STF é inimigo do povo. Um outro diz aqui, interpretam a lei a favor deles mesmos e depois lavam as mãos dizendo que só estão seguindo a lei. Estão enviando a todos a mensagem de que a lei foi mal escrita. Quem quer ler uma desta, né? Opa. Ridículo, qual a necessidade de um livro deste? O que de bom ele pode trazer para os leitores? Ensina, com C, no caso, como mata seu pai e sua mãe? Livro desnecessário. Na sentença proferida pela juíza, ela citava em prejudicar a ressocialização e o direito ao esquecimento por parte da detenta. Ela pode até ter esses direitos, mas a sociedade também tem os seus. E isso inclui não querer socializar e nem esquecer o que essa criatura fez. Injusto é alguém querer escrever um livro sobre isso. Era só não ter matado os pais que nada disso aconteceria. Prato cheio para os psicólogos analisarem uma mente doentia. Por mim, pode ser reciclado para virar papel higiênico. Quer dizer, ele começa bem, né? Prato cheio para os psicólogos analisarem uma mente doentia. Eu pensei, pô, legal, comentário bacana. Não, aí ele completa, né, dá aquela soterrada. Se os caras soltam assassinos, não vão liberar um livro? Olha a linha de raciocínio, né, em relação à obra. Então, assim, em nome, né, da cultura, da literatura, acima de tudo, eu, Rafael, no caso, celebro a autorização a publicar o livro. Porque a gente consegue, graças a Deus, né, graças a toda a estrada que a gente percorre, consegue desenvolver o discernimento de entender que a punição deveria ser, sim, pena de morte para essa criatura, para os seus asseclas, né, que ainda cumprem pena, os irmãos cravinhos, que eu até hoje não sei quem é um, quem é outro, no fim das contas, mas que a literatura será sempre muito bem-vinda, que o relato literário de cada fato, de cada passagem histórica, seja ele positivo ou nefasto, como eu citei aqui o Holocausto, ou as mortes provocadas pelo comunismo, por exemplo, que seja trazido, porque quando você começa a propagar, né, essa obscuridade em torno dos fatos, sem a capacidade de, repito, separar uma coisa da outra, o joio do trigo, eu me assusto para o futuro do país. Eu me assusto quando você demoniza. Claro, a gente sabe, tivemos aí uma boa, né, quase 2 décadas da ódio à ignorância, né, que é o que eu chamo aí do não me acorrege, que assim que nós vive, né, que se entendeu não complica, né, é aquele nivelamento por baixo cultural. É um país dos que menos lê, né, o Marne pode me ajudar em relação a isso. Tanto que tem uma brincadeira, né, se você quer abrir um comércio e não ser assaltado, abre uma livraria, ninguém vai roubar livro daqui no Brasil, fica tranquilo. Só aparece traça. Ninguém vai roubar. É bom esse Marconi. É bom esse Marconi. Então, na internet é maravilhoso. Né? Então, eu fiz questão de trazer, a gente fala sempre, o Marne fala sempre muito em livro, eu fiz questão de trazer esse tema e manifestar aqui a minha opinião em celebrar uma decisão do STF, finalmente, em relação à publicação de um livro. Veja você que tempo sombrio em que a gente tem que torcer para que o Supremo permita que um livro seja escrito, né, e condenado pelas pessoas que mais temem a ditadura, a censura e seja lá o que for. Mas o livro do Roberto Carlos, quantos anos ficou para ser liberado? Pois é. Coisa impressionante. Eu até entendo a questão até de alguns direitos, a biografia, seja lá o que for. Mas um livro sobre um fato como esse, que marcou a história de um país, você ser contrário à publicação de um livro,
me assusta por Pode demais. ser contrário ela sair no dia dos Fato, pais, claro, sair claro, do correto, dia das mães. corretíssimo. Isso aí tá corretíssimo. Agora, um livro sobre um fato ocorrido, já julgado, a criatura condenada já cumpriu a sua pena. E aí não vamos entrar no mérito da pena, não vamos entrar nessa questão jurídica. Mas um fato já consumado dessa forma, você ter que explicar a uma grande parcela da população o que é um livro sobre... Quantos assassinatos viram filmes? Muitos, Se dependesse... O próprio O.J. Simpson, que a gente Também tratou nós ontem, acabou virando série. Se dependesse da geração Terra Plana, olha... Olha, falando Sinal, em depender... Eu queria fazer um meia-culpa. Pois não. A gente abordou muito a lei anticrime e esqueceu de um detalhe que agora a Carla acabou de trazer. Faz parte da lei anticrime, os crimes hediondos não serão mais permitidos as saidinhas para dia disso, dia de aquilo. Então, isso faltou nós dizer, porque é uma crítica que a autoridade faz reiteradamente e está dentro da lei e esse artigo não caiu. Agora, Ruxo, uma coisa que eu acho estranha é o seguinte, quando um filho mata o pai, não é tão avassaladora Avassalador. que quando um pai mata o filho. Isso aí, na antiga Grécia, um pai matar o filho é um direito que ele tinha. O filho é dele. A natureza permite o leão matar o leãozinho, porque ele que gerou. Agora, o filho matar o pai é uma coisa que... Pai matar o filho. O pai matar o filho é uma coisa que... Interessante isso. Dona Magda, eu queria também posso trazer uma notícia que eu acho que é muito relevante, porque é da minha área. Saiu a primeira condenação do João de Deus. Sim. E uma condenação muito significativa, 19 anos e 4 meses. Só relembrando o caso, né? Eu tenho aqui o número, foram 320 denúncias de E essa aí É só de uma. É só de uma. É só de uma. É só de uma. Foram 320 denúncias que chegaram, 194 restaram por formalizar e este foi apenas o processo de 19 anos e 4 meses. Tá aí, temos o moço aí. A defesa diz que vai correr porque em alguns casos nem houve estupro. Em alguns casos é legal, né? Saber que em alguns casos não tem. Ele está detido há 1 ano e achei legal porque a gente clama sempre por resposta da sociedade. Ele em 1 ano foi preso e já sai a primeira sentença. E ele segue preso, né? Bom, falando em denúncias e coisas, hoje ainda antes do início do programa nós falávamos sobre este cidadão. O presidente da OAB Nacional, tá? Foi denunciar, a Procuradoria denunciou o presidente da OAB sob acusação de calúnia ao ministro Sérgio Moro. Ele comentava numa reportagem da Folha de São Paulo que revelou que Moro telefonou para autoridades que teriam sido alvo dos hackers presos pela Polícia Federal na Operação Spoofing. A operação investiga hackers que invadiram telefones, celulares, enfim. Após a declaração deste senhor, presidente da OAB Nacional, Moro pediu à PGR que abrisse uma representação contra ele por crime à honra. O procurador Wellington Oliveira denunciou o advogado por calúnia e pediu o seu afastamento cautelar das funções do Conselho Federal da entidade. Ele também, a defesa dele, achou um assinte o pedido de afastamento, mas a mim parece, como diria o doutor Leonel de Moura, a mim parece que este senhor não é só o Sérgio Moro que gostaria de cortar a cabeça dele nem de processá-lo. Eu acho que a boa parte do mundo, dos advogados deste Brasil, não podem estar concordando com as barbaridades que esse senhor que representa uma categoria tem feito ultimamente. Marconi. Eu sou um. É verdade. Não, mas é que tem que explicar, porque fala, daqui a pouco é discurso de ódio, não sei, não é? A gente é absolutamente... Não, eu trouxe um fato. O presidente da OAB Nacional, tá? Felipe Santa Cruz. De Santa Cruz, ele tem feito algumas declarações com Bolsonaro, agora com Sérgio Moro, e foi interpelado pela lei, pela Procuradoria. Claro, óbvio. Eu acho corretíssimo.
Né? Porque é injúria, é mentira, uma série de coisas. Acho que está na hora já, né? Acho que está na hora. O direito, me corrija, o doutor Rusch, o direito é muito claro, exceção da verdade. Se você falou a verdade, não há problema nenhum, está no direito. Só me corrija se estiver errado, né? Exceção da verdade. Eu falei uma verdade, né? Eu falo, o Chicão é bonito. É uma verdade. É uma verdade. Então tá. O Gustavo Vitorino é gordo. É outra verdade. Outra verdade. Olha, telespectador, agora que falaram de novo do Vitorino, tá furiosa eu vou conosco. dizer o seguinte, ó. A Mara Guiar diz o seguinte: eles reclamam que o Vitorino fala demais, mas quando não está, falam nele o tempo todo. Vai entender. É verdade, é verdade. Faz falta, Nenê. Marli Nós estamos com Barcelos, saudade. a Carla só, nós não. Eu tô com saudade. A Carla é assim, a Carla é a nossa Márcia Eu sinto Diniz, ela saudade gosta da do Carona só. mundo, sente Saudade saudade da de todo Carona. mundo. É verdade. Ontem... Não, ultimamente eu tenho Da Carona. estado um pouco diferente. Sincera, eu sou. O ministro Paulo Guedes... Acusou. Não, o ministro Paulo Guedes, eu critiquei o ministro por criar um imposto digital. É uma barbaridade que ele quer. Mas ele lançou uma ideia nova hoje, o voucher para as creches. Que o governo daria esse voucher que dá direito às creches particulares receberem as crianças de mães que fossem trabalhar, que tivessem outros problemas e tal. Eu achei uma ideia fantástica. Eu não sei como vai ser feito isso e como será fiscalizado. Agora, depois, e ele disse outra, que essa aqui não dá, né? Diz que o salário mínimo vai ser muito maior, vai ser R$ 1.038. 1.038. Isso é salário. Mas vamos aos aniversariantes, né? Vamos aos aniversariantes de hoje. Primeiro, o senhor Leonid Brezhnev, que foi primeiro-ministro, que foi o secretário do Partido Comunista da antiga União Soviética, né? Foi um dos mais fracos elementos que comandou o Partido Comunista na União Soviética. Jean Genet, dramaturgo francês, figura fantástica, teve filmes, o nome do filme até tomei nota aqui, Diário do Ladrão, para não esquecer, um filme dirigido pelo grande diretor alemão Rainer Fassbinder. Fassbinder era toxicômano, fumava, bebia, morreu não tinha 40 anos, mas fez alguns dos maiores filmes do cinema alemão do pós-guerra. Fassbinder, se você assistir o Alexanderplatz, por exemplo, que é um dos melhores filmes, foi uma série de televisão que depois foi transformada em filme, decupada, e você pode assistir. É uma praça em Viena que eu conheço. Mas essa é em Berlim, no final da Unter den Linden, a avenida debaixo das Tilhas, que significa em bom alemão. Edith Piaf, esta eu falo com carinho extraordinário, foi a maior cantora francesa, La Vie en Rose, Je ne regrette rien, não me arrependo de nada, a La Vie en Rose e tantas outras canções. Essa música é legal. E hoje o nosso colega da Rádio Pampa pela manhã, o René Jardim, me perguntou o que significa Piaf. Piaf é um pardal que existe nas ruas de Paris. E por que foi dado a ela o nome pardal? Porque ela tinha a cabeça dela, não era uma mulher bonita, ela era maravilhosa. Ela era bem pequenininha, bem uma baixinha, desmilinguida e tinha um cabeção. Um cabeção. Então era a cabeça do pardal, por isso que colocaram era um alfinete. Ela ficou cega, ela foi prostituta e tal. E ela cantava nas ruas em troca de moedas, né? E aí um camarada começou a ouvir ela trinando, porque ela era um passarinho, né, realmente. Eu achei que era por isso. E aí ele convidou para fazer um show, ela começou. E morreu como quis, morreu cantando. Tá lá, o cemitério Père Lachaise, que fica no centro de Paris, você deve ter tido lá, e do túmulo... É um dos pontos mais visitados. Isso aí, verdade. Bom, Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, também de aniversário hoje, esse aqui o Chicão conhece bem. Rubens Minelli. O Rubens Minelli foi um técnico do Nacional quando tinha aquele time lendário, Manga, Cláudio Figueiredo, Marinho Vacaria, Paulo César, Falcão, Valdomiro, Dario e Lula. É um dos maiores times que o Brasil teve, não ganhou nada em termos de Libertadores, né? Dois campeonatos brasileiros. Foi bicampeão do Brasil. Foi, mas na não Libertadores... tinha cultura no Brasil de valorizar a Libertadores, que começou em 81 com o Flamengo. Paulo Rogério Amoretti de Souza. Olha, foi um dirigente extraordinário do Esporte Clube Internacional, na presidência do clube, e faleceu num acidente terrível que nós tivemos. Em 2007 já. Nós perdemos 12 para 13 anos, né? Amigos. E agora, Mauro Galvão, Chicão. Grande zagueiro, meu amigo, esse cara foi um dos maiores zagueiros brasileiros, no estilo Maldini, não fazia falta. Te lembra, né, Rúgio? Tempo de bola. Ele era magrinho, ele conhecia os atalhos, jogou até os 38 anos em alto nível. Mauro Galvão,
Um abraço para ti. Só queria admitir, aos 41 anos ele encerrou. 41 anos? 41 anos. E jogou no Grêmio e no Internacional do Fluminense, nos 2 clubes. Ok, são esses os aniversários. Muito bem. Eu quero saudar a inauguração hoje, nessa quinta-feira, da Sala das Margaridas, a delegacia especializada de atendimento à mulher. Inaugurou oficialmente uma sala, obviamente, toda pintada, com margaridas e outras coisas. E tem a proposta específica de aplicar a mesma estrutura em todas as demais 44 delegacias de pronto atendimento no Rio Grande do Sul. Por se chamar Sala das Margaridas, não quer dizer que sejam só mulheres. Mas lá você encontra um ambiente um pouco menos rude e pesado, e é para conscientizar também os funcionários, os inspetores, os escrivões que lá trabalham, que a mulher que sofre violência doméstica, que é abusada, ela tem que ter um tratamento diferente. Porque ela já está chocada com uma série de coisas, ela já vem violentada das mais diversas formas. Então, a ideia é que isso se estenda a outras delegacias. O espaço integra um programa amplo de humanização do atendimento a vítimas desse tipo de crime que eu acabei de falar. Ao todo, são 7 cidades gaúchas que já contam com essa estrutura, além da nossa capital: Viamão, São Luís Gonzaga, Camaquã, Santiago, Pelotas, Montenegro e Santa Cruz do Sul. E serão implantadas outras salas assim. O nome Margarida foi escolhido a partir da simbologia da flor, que é considerada uma das mais fortes da natureza. Que bom, porque uma das coisas que fazia a mulher não denunciar era esse processo de ir até a delegacia e ser hostilizada na delegacia. Então, se ela tiver um lugar que ela se sinta mais à vontade, acolhida, e com mais certeza de que vai conseguir falar tudo aquilo que ela tem que falar, tudo que ela tem que contar sem ser hostilizada, isso ajuda bastante nesse processo de denúncia. Que é uma prática já comum com criança, né? Quando criança tem que prestar depoimento de alguma situação, tem sempre um ambiente todo criado, tem ali um profissional da psicologia também. Eu acho parabéns aos envolvidos. A chefe de polícia, Nadine Anfora, delegada Nadine Anfora, tem conseguido fazer muitas coisas. Eu só queria trazer a notícia e a polêmica para a bancada aqui, porque nos Estados Unidos o goleiro Jean, noticiado por nós ontem, depois de desferir 8 socos, 8 socos no rosto da sua então esposa, hoje passou por uma equivalente a uma audiência de custódia nos Estados Unidos e foi solto sem pagamento de fiança. O que diríamos se fosse a lei brasileira? Então, a decantada, só quero... Não, Chicão, porque a gente vive pagando... É uma expressão boa. Desculpe, dona, eu ia usar uma expressão que no mesmo horário não é boa. Mas reverenciando a lei americana, que se fosse nos Estados Unidos, ele foi solto sem pagar um centavo. Mas aqui no Brasil, uma agressão deste tamanho, ele ficaria preso. Mas, Roxo, um advogado me disse hoje, ao meio-dia, que os Estados Unidos não são tão rígidos e ela retirou a denúncia. Esses crimes contra a mulher. Mas é que daí a pública incondicionada continua mesmo, ela retira... Continua, mas culturalmente, é que essa cultura da audiência de custódia ela é criticada ao redor do mundo. Quem pratica isso, porque é sempre uma preocupação com o cometedor do crime, no caso. É sempre um cuidado para ver. Você apanhou vindo para cá. Aqui no Brasil nós já tivemos alguns casos. Concordo integralmente contigo. É fácil até essa provocação também. Aqui, o que estariam dizendo? Mas a audiência de custódia, essa ferramenta, eu desconheço juridicamente a questão, mas só o que se ouve é crítica em relação a isso. Que é uma etapa do processo que não precisaria existir. Né, no que se diz respeito. Agora, outra que também, Ruxa, a gente abordou aqui, o caso das rinhas, né? Sim. O cidadão lá, o médico, pagou 60 mil, tá solto. Que absurdo. Pagou fiança. E vocês viram o vídeo que rodou por aí, não o que a gente da até... Da polícia dando bote neles? Não, da polícia, tu é médico e tu é não sei o quê, foi uma coisa... Assim, o que a gente fica feliz é que, assim, o médico esse que pagou... A gente não, vou dizer por mim. O que eu fico feliz
é que vai ser na rua que ele vai tomar. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vai ser na rua, porque foi endereço exposto, telefone exposto, foto exposta, a vida desse cara foi devassada, escancarada. E vai ser na calçada, do nada, que ele vai tomar a justiça dele. E ainda só sobre o caso que o Ruschel relatou, né? Porque nós falávamos dessa punição, porque agora as novas informações que... De quem? Do Jean? Do Jean, vamos lá. Do Jean, né? Relacionada a essa denúncia, porque inicialmente teria sido uma iniciativa, então, da esposa, né? Mas nós trouxemos a informação que foi o hotel, então, que se sentindo incomodado pelo que ocorria, alguns hóspedes reclamaram, o hotel chamou a polícia foi encaminhada até o quarto do hotel e num novo boletim que saiu agora na mídia, o Jean, então, teria dado a sua versão da história, porque inicialmente ele não quis cooperar, consultando seus advogados, então ele contou a versão em que ele estava no celular e a sua esposa teria, então, achado que ele estava falando com outra mulher, o agrediu, então foi pra cima dele, desferiu alguns, né, tapas, socos, tentou morder o jogador tinha essas marcas no corpo, então, dentro dessa concepção de que ela teria iniciado a briga, ela teria começado e até as filhas do casal foram utilizadas também como testemunhas de tudo que ocorreu, então chegou ao entendimento que foi uma briga, assim, que agora se investiga e no Brasil é que os Estados Unidos acham melhor lidar aqui do que... As filhas estavam junto. Sim, eles estavam de férias no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, um quarto de hotel. Um quarto de hotel, provavelmente. Mas pelo amor de Deus. Muda um pouco de figura. No vídeo se ouvia as crianças chorando. Muda um pouco de figura. O pesou total. Todo tipo de agressão. Mas o que ele fez com ela... Não se justifica. Não, claro que mesmo que ela tenha se botado nele, que tem... Pois é, aí que eu vou dizer. Imagina uma mulher se botar em alguém na Eu tenho aprendido muito aqui da área jurídica com os amigos aqui, porque tem uma questão aí da proporcionalidade na resposta. Claro. É o excesso de legítima defesa. 8 socos. Pois é. 8 socos. Aí de cima para baixo numa mulher... Olha, menor que ele. E ele é um atleta ainda, né? Uma estrutura... E os Estados Unidos até optou por tirar o relato das crianças para não expor, mas como o assunto chegou e daí na audiência foi colocada essa informação. Muito bem. Falando em audiência, nós chegamos ao final do nosso programa por aqui, voltamos nesta sexta-feira e não esqueçam, né, que aos sábados, 7h30 da noite, sempre tem os melhores momentos da semana, tá? Nós desejamos a todos vocês um bom descanso. Façam as suas compras amanhã cuidando do trânsito, cuidando do carro cheio de presentes. Para quem vai poder, não sei se tem muita gente que vai encher o carro de presente, porque nessa pindaíba que a gente está, vai ser difícil, mas vá que tem alguém. Boa noite para vocês, um beijo grande. Até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Durmam bem.